Olá, estaremos falando hoje sobre recuperação pós-anestésica. A história da recuperação ou das salas de recuperação pós-anestésicas é anterior à descoberta da própria anestesia. Provavelmente um plano de expansão da enfermaria de Newcastle, na Inglaterra, que se estabeleceu a necessidade de ter, então, dentro de uma estrutura física, ao lado de salas de cirurgias, um local específico para acompanhar esses pacientes críticos no pós-operatório. Nós podemos entender aí então que a história da sala de recuperação pós-anestésica traz aí uma ideia de mais de 200 anos de evolução. Para quem quiser ter um pouco mais de conhecimento sobre a história das salas de recuperação, eu recomendo a leitura desse artigo, um artigo recente, que traz aí bastante informações sobre esse assunto, o assunto da história das salas de recuperação pós-anestésica. Diferentes normas dão o norteamento da estruturação, né, da conformação dessas salas de recuperação. Nós temos, em especial, a Portaria 1889 de 94 e também a RDC 50 de 2002. Essa Portaria 1889 de 94 traz aí algumas informações, coloca então como dentro de um espaço cirúrgico, né, dentro de uma sala cirúrgica, a obrigatoriedade da presença então de uma sala de recuperação pós-anestésica. Também traz a informação que deve haver um posto de enfermagem a cada 12 leitos de recuperação pós-anestésica e essa sala de recuperação pós-anestésica deve ser baseada, então, num número de salas cirúrgicas mais um. Ou seja, qual a quantidade de leitos ou número de macas que deve ter em uma sala de recuperação pós-anestésica? Deve ter, então, um número equivalente a um número de salas mais um. O mínimo para se compor uma sala de recuperação pós-anestésica tem que ser 2 macas. Como nós falamos, o posto de enfermagem então, e de serviços deve existir a cada 12 leitos de recuperação e ter no mínimo 6 metros quadrados. É isso que nós encontramos então nessa norma aqui, como nós comentamos, né, da portaria na portaria 1889 de 94. É importante que ao organizar a sala de recuperação pós-anestésica, tenha-se em mente o distanciamento entre macas e paredes. Ou seja, o distanciamento entre as macas e entre as paredes deve ser de 80 centímetros, tá? No mínimo 80 centímetros e no mínimo 60 centímetros da cabeceira. Isso é importante para que você tenha acesso a todos os lados do paciente, as duas laterais, parte dos pés e também a parte da cabeça, uma vez que pode haver necessidade de realizar determinados procedimentos de urgência ou mesmo a necessidade de uma via aérea avançada, uma intubação. Então, por isso a importância de se manter uma distância em relação à parede, em relação aos leitos naturalmente. Outras informações também são descritas na RDC 50. Então, fala um pouco mais sobre a estruturação e como deve ser essa sala. Né? Repete-se aqui, por exemplo, um posto de enfermagem, né? A cada 12 leitos. E aí também aqui descrito a necessidade de 2 macas no mínimo, né? Com 80 centímetros entre elas e entre as paredes, e da cabeceira 60 centímetros de distância. E lembrando então que o número de leitos ou de macas deve ser o número de salas cirúrgicas mais um. Um outro detalhe aqui que a RDC 50 traz é que para as salas cirúrgicas de alta complexidade, escrito bem aqui, a recuperação pode se dar diretamente na UTI. Então, o cálculo de número de macas é para salas de pequena e média complexidade, mais um. Salas cirúrgicas que realizam especificamente cirurgias de alta complexidade, no geral, o pós-operatório é na UTI, portanto, não há obrigatoriedade, na verdade, de se contar
essas salas, né? De uma forma geral, conta-se, né? Utiliza-se esse raciocínio, esse cálculo do número total, uma vez que, embora sejam salas direcionadas a grandes procedimentos e complexos, mas nem sempre, não necessariamente, na maioria dos serviços, e obrigatoriamente, seja isso que aconteça. Pode ser utilizado, então, para cirurgias de média complexidade, por exemplo, que vai ser necessário, então, o uso de uma recuperação pós-anestésica. É importante, então, ter atenção a todos os equipamentos, como montar, o que deve haver dentro dessa sala de recuperação pós-anestésica. Tem uma série de recomendações para que tenha, né, uma série de materiais, como por exemplo um ventilador mecânico, é, um dispositivo, né, de manta térmica, né, um gerador de calor e as mantas térmicas específicas, também bombas de infusão, né? Lembrando que também são imagens aqui tiradas da internet, disponíveis, né? E não tem nenhum conflito de interesses aqui. Sei que aparecem marcas, mas o objetivo simplesmente é ilustrar para vocês uma bomba de infusão ou um gerador de manta térmica ou mesmo um ventilador, assim como também outros equipamentos que devem ter um monitor multiparâmetros para verificar pressão arterial, frequência cardíaca, a oximetria de pulso, temperatura. Também tem que ter entrada para capnografia, para mensurar então o CO2 expirado e outras entradas aqui para verificação de outros parâmetros. Uma unidade de emergência, né, um carrinho de parada, um desfibrilador, esse carrinho, naturalmente, que completo aqui, atendendo o perfil de pacientes que são acomodados nessa sala de recuperação. Por exemplo, uma sala de recuperação que atende crianças e adultos. Tem que ter materiais, então, específicos para o atendimento de urgência, tanto de criança quanto de adultos. Então, também a recomendação de ter réguas para PVC, para verificação da pressão venosa central e outros equipamentos, outros materiais necessários. É importante que a recuperação, a sala de recuperação pós-anestésica, tenha uma equipe multiprofissional especializada. Né? Naturalmente, o centro cirúrgico é um setor que requer essa peculiaridade no cuidado, são cuidados específicos, então, naturalmente, que a sua equipe tem que ser também uma equipe, né, especializada. Então, nós temos aí, por exemplo, a presença, a necessidade de ter um enfermeiro assistencial, né, para desenvolver diferentes atividades. O enfermeiro assistencial que tenha conhecimento, então, sobre as medicações, a farmacodinâmica, a farmacocinética dessas medicações, que saiba aí, desenvolver um bom exame físico, né, se atentar a sinais, sintomas relacionados a procedimentos cirúrgicos, a relação com complicações ou não, efeitos esperados mesmo de determinados medicamentos ou de determinadas cirurgias. Então, a importância de que esse enfermeiro saiba desenvolver aí um bom exame físico, a anotação de todas essas informações no prontuário, deixar tudo bem escrito, anotado, né, e conforme determina a resolução COFEN, a sistematização também, desenvolver a sistematização da assistência de enfermagem, né, fazendo aí, trabalhando essas 5 etapas da sistematização também na sala de recuperação. É importante que o enfermeiro tenha conhecimento dessas condições clínicas, saiba fazer aí um desenvolvimento de uma boa avaliação, um exame físico cardiovascular, também um exame pulmonar, se antecipar a sinais de complicação, a sinais de instabilidade hemodinâmica ou instabilidade respiratória. É importante o cuidado do enfermeiro, deixando o paciente deitado com a cabeça de lado, né? O risco dele vomitar e, ao mesmo tempo, broncoaspirar, estar atento à necessidade de suplementação de O2 através dos dispositivos existentes, né? Como um umidificador ou um nebulizador. Poder avaliar o local da incisão e ver a presença, então, os sinais de sangramento, edema, sinais de alteração ou complicações. Também atenção aos drenos, sondas e catéteres que o paciente sai da cirurgia e vai ali para a sala de recuperação. Avaliar os riscos cirúrgicos, anestésicos, individuais, analisando o paciente dentro do seu contexto,
no desenvolvimento da sistematização da assistência da enfermagem, o enfermeiro tem que estar atento, então, aos sinais prévios, né, os sinais de entrada do paciente, como o paciente entrou além do centro cirúrgico, se ele tem déficit ou não, se ele tem alguma alteração prévia ou não, se ele tem comorbidades, né, desenvolver aí um bom histórico, né, coletar bem essas informações, analisar essas informações para que possa ser analisado, então, esses riscos individuais do paciente. E aí, algumas escalas, né, ou índices são trabalhados dentro da recuperação, como, por exemplo, o índice de Aldrich-Cook. Né? Não sei corretamente a pronúncia, não sei se é índice de Aldrich-Kraulick ou índice de Aldrich-Cook, né? Mas, enfim, o fato que é o índice de Aldrich, mais fácil. Então, e são analisados 5 parâmetros, 5 diferentes parâmetros devem ser analisados, né, com o paciente na recuperação. Então, é uma escala simples, né, de ser desenvolvida, de ser feita, e esses são os parâmetros necessários. A atividade muscular. Na atividade muscular, você, enfermeiro, vai estar observando, então, se o paciente movimenta os 4 membros, ou movimenta apenas 2, ou ele é incapaz de movimentar voluntariamente os seus membros, ou mesmo sob comando. E aí, para cada situação, existe uma pontuação. Então, se você observa que o paciente tem uma movimentação livre dos 4 membros, movimenta bem os 2 braços, as 2 pernas, uma pontuação 2 para ele. Se ele apenas movimenta os membros superiores, por exemplo, se ele tiver ainda sob uma raquianestesia, e aí ele não consegue movimentar as suas pernas, então você vai dar apenas 1 ponto. E se ele não é capaz de movimentar os seus membros, nenhum ponto ele recebe. E aí, em relação à avaliação desse outro parâmetro, a respiração. Se o paciente é capaz de respirar profundamente ou tossir livremente, caso aconteça isso, recebe 2 pontos dentro desse índice. Se o paciente apresenta uma dispneia ou limitação na respiração, uma pontuação 1. Se ele tem apneia, ausência de respiração, nota 0. Circulação. É necessário a avaliação, então, do parâmetro da pressão arterial ainda no pré-anestésico. E comparar agora se ele está em 20% de alteração do nível pré-anestésico. Caso esteja dentro de 20% de alteração, 2 pontos. Caso a alteração da pressão arterial do paciente na recuperação pós-anestésica esteja entre 20 a 50%, né, 20 a 49% do nível pré-anestésico, então considera-se apenas 1 ponto. E aí, se a PA tiver em 50% do nível, né, acima, né, de 50% ou acima do nível pré-anestésico, nenhum ponto para esse paciente. E aí, a questão de consciência. Paciente no estado lúcido, orientado no tempo e no espaço, ele tem aí considerado, então, uma pontuação, né, 2 pontos. Se ele só desperta se é chamado, se é solicitado, está sonolento, né, ele não está acordado, mas se chama ele, ele responde, então ele recebe apenas 1 ponto. E se ele não responde, nem sob estímulo, então ele não recebe nenhum ponto. E o quinto parâmetro a ser avaliado é a saturação de oxigênio. Se ele é capaz de manter a saturação maior que 92% respirando em ar ambiente. Caso isso aconteça, ele ganha 2 pontos. Se ele necessita de oxigênio para manter uma saturação maior do que 90%, ele recebe 1 ponto. E se ele apresenta a saturação dele de oxigênio menor que 90%, mesmo com suplementação de O2, então ele não ganha nenhum ponto. Então, com essa escala, você, enfermeiro, né, e a sua equipe tem a condição de fazer a avaliação desse paciente, avaliar essa recuperação pós-anestésica. É um índice muito utilizado nas salas de recuperações e muito importante que você tenha conhecimento, saiba desenvolvê-lo, né, e fazer essas avaliações dentro desses parâmetros propostos aqui. Outras escalas também existem para serem utilizadas na recuperação pós-anestésica. Tem essa escala de sedação, que é a escala de Ramsay, que aí é uma escala que te dá 6 parâmetros, né? Não, na verdade, 6 parâmetros, mas 6 pontos, né? De evolução de uma recuperação da sedação. Se o paciente encontra-se, então, na sala de recuperação, sem resposta nenhuma
e sem nenhum estímulo, ele tem então uma escala de Ramsay de 6. Se ele tem resposta ao estímulo tátil ou auditivo e resposta, aliás, sem resposta ao estímulo tátil, sem resposta ao estímulo auditivo, porém com uma resposta à dor, ele tem uma nota 5. Ou se ele está dormindo com resposta mínima a estímulo tátil ou auditivo, nota 4. Dormindo com resposta discreta ao estímulo tátil e auditivo, uma nota 3. Né? E se ele é cooperativo, aceita ventilação, está orientado, tranquilo, uma nota 2. Se ele é ansioso, agitado ou irrequieto, uma nota 1. Também é possível utilizar quando o paciente está ainda sob efeito, né, sedativo. Né? É um parâmetro que também pode ser utilizado então na sala de recuperação. O outro parâmetro, né, muito utilizado para criança, na verdade, especificamente para criança, esse índice de Stewart. Então, avalia-se vias aéreas, se a criança tosse ou chora, nota 2. Se apresenta uma boa manutenção, se ele respira facilmente, mas ele não está chorando, não está tossindo nessa recuperação, uma nota 1. E se suas vias aéreas requerem manutenção, então, para se manterem, né, funcionantes, uma nota 0. Também avalia-se a consciência, se ele está desperto, se ele responde a estímulos verbais ou táteis, ou não responde. E também vem uma nota de 2, 1 e 0, né? Conforme a ordem aí que aparece. Também a movimentação, se ele movimenta os membros intencionalmente, então, nota 2. Se ele faz movimentos não intencionais, nota 1. E se ele não movimenta seus membros, nota 0. São diferentes formas, né, que podemos, então, avaliar o paciente nessa sala de recuperação. De uma forma geral, avalia-se, então, por exemplo, para a alta, um índice de Aldrich e Kraulik acima de 8. Algumas recuperações colocam um parâmetro aí de 9 e outras apenas liberam o paciente quando ele tem um índice de Aldrich e Kraulik de nota 10. Né? De uma forma geral, acima de 8 faz a liberação da recuperação ainda, entendendo-se que ele ainda permanecerá sob cuidados de enfermagem. E aí é importante, então, avaliar a saturação de O2, a orientação do paciente, a presença de sangramentos, né, a ausência, na verdade, de sangramentos ativos, né, a ausência de retenção urinária, a ausência, né, de queixas álgicas, sinais vitais, né, sinais vitais estabilizados, um quadro de náusea e vômito também estabilizado, atividade e força muscular presente, uma sensibilidade cutânea. Esses são os parâmetros a serem avaliados para a alta da recuperação. Então, por hora é isso aí que nós vamos conversar. Continuaremos ainda a conversa com outros assuntos. Bom estudo para todos, um bom recapitulação, se assim acharem necessário aí desse material, e aí fico à disposição para esclarecimento de vocês. Um grande abraço e até logo.